A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Vamos à palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus, vamos se encher da palavra de Deus. No livro de Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 11, diz assim: Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar os seus figos e as vides em flor exalam o seu aroma. Esse versículo fala muito mais do que uma mudança de estação natural, né? Fala de um novo ciclo, de um novo tempo, fala de um recomeço. E aqui na nossa cidade, pelo menos hoje, no dia que eu estou gravando essa mensagem, nós temos vivido dias de extremo frio, né? A gente está sentindo, embora o inverno ainda não tenha começado, já está para começar, mas embora a gente ainda esteja no outono, nós temos vivido dias de um frio rigoroso, um frio extremo. E essa semana ainda eu estava conversando com a minha irmã através do WhatsApp, e ela está em outra cidade, em outro lugar. E conversando com ela, falando com ela, você fugiu do frio, né? Você se deu bem, porque aqui tá fazendo muito frio. E aí ela comentou, onde eu tô tá super calor, tá muito quente. E eu não sei você, mas quando a gente está imerso no frio, quando a gente está vivendo o inverno, né? Quando a gente está sentindo na pele, literalmente, o frio, a gente não consegue imaginar o calor. A gente não consegue pensar num dia quente, né? Num verão, numa estação quente. A gente não consegue imaginar. A gente parece que está imerso naquele frio. A gente está vivendo aquela realidade do inverno e aí a gente não consegue imaginar o calor. Parece que só existe inverno e parece que o inverno não vai passar nunca, né? Parece que aquele frio não vai passar nunca. Mas o que nós acabamos de ler, o versículo que nós acabamos de ler, deixa bem claro que existem estações, que existe o tempo do inverno, mas logo assim vem a primavera, depois vem o verão, que o inverno não é eterno, que o inverno não dura para sempre. E quando a gente está vivendo problemas, dificuldades, lutas, né, o inverno na nossa vida representa isso, né, representa dias frios, dias escuros, dia de tristeza, dia de melancolia, dia de escassez, dias às vezes de doenças, de enfermidade, de falta de alguma coisa. Quando a gente está vivendo essa situação, quando a gente está imerso nessa situação, quando a gente sente na pele o frio, parece que a gente nunca vai voltar a sentir o calor. Parece que o verão nunca vai chegar, que o verão nunca vai retornar. Mas a palavra de Deus deixa bem claro. E esse versículo que nós lemos mostra isso. Um renovo, uma esperança, uma nova estação chegando. E aqui no Brasil, né, aqui na nossa cidade, embora a nossa cidade ainda seja um pouco mais fria do que outras regiões do nosso país, mas aqui no Brasil nós não temos frios tão intensos, né? Existem países onde tem neve, enfim, onde o frio é muito mais rigoroso, o inverno é muito mais rigoroso. E esses dias no inverno, né, os dias são muito curtos. Às vezes amanhece tipo 9 horas da manhã e quando é 4 horas da tarde o sol já começa a se pôr. Então o tempo onde existe, né, a claridade, onde existe os raios de sol são muito curtos. Então o dia é muito mais a escuridão, né? A escuridão, o período da escuridão é muito maior. Então o inverno é caracterizado por isso. Dias escuros, frio, intenso, escassez, porque as lavouras, né, antigamente, hoje em dia a agricultura é muito mais avançada, mas antigamente as lavouras não eram tão nessa época, né, não existia tanta colheita, existia falta, né, existia escassez no inverno. Então o inverno traz tudo isso, traz dias frios, traz dias escuros, traz falta, traz escassez, traz uma certa depressão, né? Quem mora em lugares, em regiões muito frias, como eu estou falando, onde os dias são muito curtos, eles têm uma incidência maior, eles têm mais vulnerabilidade para desenvolverem doenças depressivas e tudo mais por causa da falta mesmo do sol, da claridade, né, e de tudo que o sol traz, né, de tudo que o calor, que o verão representa, até para a nossa saúde psicológica. Então, esses dias, né, são marcados por isso, o inverno é marcado por isso. E existe sim na nossa vida estações, épocas que parece que está tudo frio, que
parece que está tudo escuro, né? Que a gente fica imerso nessa tristeza, nessa melancolia, nessa depressão e parece que o verão nunca vai chegar. Mas o Senhor sempre nos lembra que depois do inverno vem a primavera, vem o verão e chega o tempo de cantar. Então eu declaro, né, sobre a sua vida que o inverno não vai durar para sempre, que é o tempo de cantar, que o tempo de alegria, que o tempo de fartura, de abundância, de dias claros, de alegria, chegará, está perto, está por chegar na sua vida, na nossa vida, uma nova estação, uma nova esperança, um renovo da parte de Deus. O que a gente precisa é manter isso em mente, que o inverno não vai durar para sempre, que existem estações, né? E que o novo de Deus está prestes a chegar, a se fazer na nossa vida. Que o Senhor continue falando no seu coração e ministrando na sua vida, em nome de Jesus.